Júnior e Pelincados de volta, e eu vou falar aqui bem tranquilo, bem calminho, biblia.com.br. É o lugar que você vai para Encontrar estudos bíblicos. encontrar estudos bíblicos e também o próprio texto bíblico online você encontra no biblia.com.br. Ok? Anotou aí? Foi lá? Então tá bom. É isso. Você também pode comentar no Facebook, no YouTube e todos os lugares que frequentemente a gente chama de redes sociais. Certo? Exatamente. E agora a gente vai ouvir as pessoas que estão comentando nas redes sociais. Comentário de Tati Cruz. Desde que descobri o canal pelo YouTube, há 3 meses, já assisti a todos os episódios desde a primeira temporada. Assisto todos os dias. Amo demais. Silvia Rodrigues. Amo esse programa. Me faz crescer espiritualmente. Aprendi a dar mais valor à Bíblia, pois antes nem abria para ler. E hoje estou estudando dia a dia com o apoio do Espírito Santo. Júnia Silva diz o seguinte: quero parabenizá-los pela didática tão clara. Aprendemos tanto que só posso pedir ao Papai do Céu que continue abençoando de todas as formas, sem medidas. E por fim, o comentário da Seu Maria Costa. Muito bom ter interrompido a 3ª temporada para poderem trazer esta informação dos 500 anos da Reforma. Parabenizo a todos vocês por este super linkados. Júnior, estamos aqui para falar hoje de um assunto que tem tudo a ver com a Reforma Protestante. Tudo a ver. Tudo a ver. A gente está com um selinho na tela aí, porque a gente vai continuar falando sobre sola fide, Fé. né? Só que, Somente fé. exatamente, que é a sola que carrega uma das frases épicas da Reforma Da Protestante. Reforma Protestante. Né? Que é o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quando nosso amigo Martim Lutero descobriu, né, essa frase, ele usou essa frase para carregar essa sola, que é a sola fide, usou essa frase para contrapor exatamente os problemas que ele tinha visto lá em Roma. Ele tinha visto venda de indulgência, ele tinha visto muita coisa em torno da religião basear-se no mérito. No mérito. Ou seja, eu sou bom, eu faço, eu realizo para que Deus então possa me curar do meu problema do pecado. Você sabe como é que funcionava o mérito mais profundamente? Como? Diego, vou até falar um negócio aqui, parece uma espécie de moeda. Porque o mérito pode ser transferido de uma pessoa para outra. Olha Sabia só. disso? Não sabia. O mérito pode ser transferido de uma pessoa para outra. Agora, você falando, eu lembrei de uma ocasião aqui que eu acho que entendi como é que isso pode funcionar. Por exemplo, os santos. Uma pessoa que tem muito Mérito. Então você podia fazer um pedido para essa pessoa e você seria salvo Certo? pelo mérito. A conta dela é outro. grandona, Isso. aí ela empresta um pouquinho para você, dá um pouquinho para você. Nesse caso, eu comprava uma indulgência. Entendeu? Pegava o mérito de outra pessoa. Eu não tenho mérito nenhum, então eu compro. Comprar da onde? Do outro que tem mérito. Ainda bem que isso acabou, Júnior. Porque hoje em Tem dia, nós que somos protestantes, nós que rompemos com esse status quo aí, hoje em dia a gente não tem mais mérito. A gente não trabalhamos com mérito. Não é assim? trabalhamos com mérito. Não É trabalhamos com mérito, não tem mérito. É assim mesmo? É? É. Na teoria. Na teologia. Ah, tá. Mas na prática, tá. é muito fácil ir para esse caminho. Ah, muito bem. Sabe por quê? Porque o mérito É intuitivo. é intuitivo, é o jeito que a gente acha que tem que andar. É isso. Eu sempre tive certeza que era assim, porque eu aprendi assim de criancinha. Porque eu mereço. Sim. Eu tenho que fazer por merecer. E isso, quando você olhava pro menininho assim, que ele tava felizinho na escola lá, por alguma coisa. Aí alguém falava, ele fez por merecer. Fez por merecer. Então tem que fazer por merecer? Tinha medalha de honra ao mérito. Honra ao mérito, até o nome, né? Quando a gente é criança, a gente não entende muito. Honra ao mérito. Né? Eu pensei que tá escrito em primeiro lugar. Não, é verdade. Eu lembro quando eu li a primeira medalha, eu falei, Não tá em primeiro lugar.
Honra ao mérito, né? O primeiro eu queria que ela fosse de ouro, né? Porque o primeiro lugar, ela ouro. não é de ouro, ela vem só igualzinha. É, da cor amarela. Amarela. É. Aí, que isso? Honra ao mérito. E aí a gente tem essa intuição de que as coisas funcionam no mérito, porque na vida tudo funciona no mérito. Aí vem Deus e coloca no meio da humanidade uma cosmovisão que diz assim, não, aqui não é por mérito de vocês, não. Não é por mérito. Aí dá um problema da contra-intuição. Porque tudo funciona por mérito. Sim, Tudo. tudo. Se alguma coisa der errado, você fala, tá vendo? Se você Falei não pra trabalhar fazer. direito, você vai ser demitido. Se você trabalhar direitinho, você vai receber uma promoção. E é verdade mesmo no dia a dia. É, no dia a dia é verdade. Estão trabalhando aqui com salvação, não com o dia a dia. Sim. No seu trabalho é por mérito mesmo. Por que isso é verdade? Porque a nossa natureza funciona assim, todos nós somos seres humanos, todos nós comungamos da mesma natureza, portanto, é uma lei silenciosa que todos seguimos. E é assim que não tem jeito de trabalhar de outro jeito. É, exatamente. Não tem jeito. Então, as pessoas, elas estavam buscando salvação por meio dos seus méritos, pelas suas obras. E aí, Martinho Lutero descobriu que não funcionava assim, que o evangelho não funcionava assim. E eu fiz essa provocação com o Júnior aqui, porque hoje nós, evangélicos protestantes, ainda sofremos com isso. Porque como é contra-intuitivo a salvação pela fé, a gente fica tentando se salvar. O Diego, a gente até fala, se a gente fizer um quiz, novamente, Mais um quiz. E perguntar, a salvação é pela lei, é pela lei ou pela graça? Todo mundo vai falar, é pela graça. É pela graça. É por mérito? Não. Não, É pelo que eu faço ou pelo que Cristo fez? Cristo fez. Todo mundo responde Certinho. certo. A gente decora. É. A gente decora, mas na prática, Mas na prática... você não acredita que você será salvo se não tiver mérito. Na prática. Exatamente. Por que fica assim? Mesmo que a gente já entendeu. Se é que entendeu. Porque está escrito na carne, Está escrito na carne, é isso mesmo. a intuição Está da escrito gente na carne. é que não é bem assim. Não Que eu sai da tenho carne. que fazer alguma coisa. Você não consegue. Vou deixar uma coisa bem clara aqui para tirar do caminho, para a gente poder prosseguir e aprender. Vou repetir o que eu falei na outra. As obras têm o seu papel na fé. E esse papel, ele vem Na fé é a vida cristã. na vida cristã. Ele vem, é verdade, na fé é a vida cristã, no reino. Ele vem depois do processo de salvação. Depois. Tá bom? Depois. Ele é um efeito, não a causa. E Lutero estava o tempo todo falando de salvação. Isso. Então, eu não sou reforma, né? salvo Não só Lutero, todos pelas obras, mas elas vão existir, certo? Entendeu isso? Vamos tirar isso do caminho agora e vamos tratar de salvação. Obra não interessa na salvação. Salvação não interessa. A vida do justo é Pela fé. pela fé. Pela fé. Vamos ler o texto original. Vamos lá. Texto original, Gálatas capítulo 3, Gálatas 3. versículo 11, que fala o justo viverá pela fé. Para entender isso, a gente faz o quê, Júnior? Lê em volta. Lê em A gente volta. aprendeu já. Lê em volta e lê em outros lugares que falam do mesmo tema. Isso. Vamos só ler em volta, que é o que o tempo nos permite aqui. Sim. Gálatas capítulo 3, versículo 1 em diante. Ó Gálatas insensatos. Eles não estavam entendendo. Paulo já chega já. Paulo já chega. Paulo tá firme aqui. Eu gosto de Paulo também, de vez em Paulo- quando. Paulo já resolve aqui, porque os Gálatas não estavam entendendo. Vocês estão com um problema sério aí, para entender. Não estavam entendendo. Ó, vai, e aí? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Se vocês viram Jesus crucificado ante os olhos, né? Vocês viram. Quem fascinou vocês? Não foi Jesus Cristo crucificado? Não foi Jesus? Não foi? Verso 2. Quero apenas saber isso de vós. Só me fala isso aqui. Só me diz isso aqui. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que veio o Espírito na vida de Oh! vocês? Foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês ficaram fazendo as coisas aí para receber o Espírito, só depois que vocês fizeram, cumpriram todos os requisitos que o Espírito veio, ou foi pela pregação da fé que vocês creram que o Espírito veio? Oh, como pode? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês voltaram para a carne de novo, para o pecado? Olha aí, Para a intuição normal? isso. Vocês foram salvos pelo Espírito Pelo Espírito. e agora vocês estão andando para trás? Andando para trás? Então perceba por que está chamando de insensato. Por que ele está sendo duro? Porque
Paulo, ele é um pastor, né? De vez em quando você tem que apertar um pouquinho as ovelhas para elas não ficarem Botar no caminho. indo muito longe, né? A vara, Então, usa a vara. a vara, exatamente. Sabe que a vara, a gente usa o texto lá do Antigo Testamento, repreenda o filho com vara. Sim. A gente pensa que é para ser. Né? E aí? Mas a vara é do pastor. A O vara pastor do não pastor. batia na ovelha, ele Mais ou menos. dava a direção. Tinha aqueles que quebravam a patinha quando fugia, né? Tinha também. Tinha, mas o pastor não, Cristo não precisa quebrar a perna de Tá ninguém. bom, não. então. Cristo. Ai, quanto intuitivo, gente. Então, aí... Então, Júnior, ele tá sendo um pouco duro ali, porque ele, na verdade, ele quer ajeitar, né? Ele quer salvar os Gálatas. Quer Ele ajeitar. Ô, Gálatas, Vamos, gente. Jesus salva a gente pela sua graça, e vocês voltam aí para esse negócio de obra aí, como se vocês fossem, por meio disso, se purificar, melhorar, se santificar, etc. Tal. Eles estavam assim. Eles não estavam entendendo. Eu não estava entendendo. Verso 4. Verso 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofresse? Oxê. Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Perguntas retóricas de Paulo. Perguntas retóricas de Paulo. Falou, ô, gente, você acha que Deus faz isso porque Ele gosta de vocês? Você acha que Ele faz isso porque vocês obedeceram certinho e vocês são dignos e merecedores dele fazer milagres entre vocês? Será que em algum momento eu vou ser merecedor de algum milagre de Deus? É contra-intuitivo, porque às vezes a gente fica achando, será que eu mereço? Não, eu vou fazer por merecer. Sim. Isso é paganismo, Diego. Paganismo. Sabe como é que é paganismo? No paganismo, você aplaca a ira do Deus. Eu sei porque a gente falou na última temporada. Isso, no paganismo, você faz coisas para mover para o Deus atender você. Então, você faz lá um ritual, você faz alguma coisa, um sacrifício, sei lá o que você faz. Tanto que é comum na oração cristã a gente reconhecer que a gente não merece e que a gente está pedindo em nome de Cristo. Mas a gente geralmente fala da boca para fora. Fala. Mas não sente isso mesmo. Porque acha que na prática tem que fazer as coisas por merecer. Então, aqui só um detalhe aqui. Aqui ele não está fazendo um estudo bíblico para ver qual a igreja é certa. Aqui ele não está fazendo isso. Não tá. Entendeu? Então, tem a igreja que guarda a lei, a igreja que não guarda a lei. Não. É para guardar a lei, não é para guardar a lei? Aqui não é o assunto. Não é o assunto. Não é o assunto se é para guardar a lei, não é para guardar a lei. Aqui ele só está dizendo assim, você acha que o milagre, o Espírito Santo vem em vocês porque vocês são dignos de recebê-lo? Vocês acham que a graça, ela vem por merecimento? Vocês acham que Deus abençoou vocês porque vocês são bonzinhos? Isso, exatamente. Bons meninos. É disso que está falando. É isso que ele está falando aqui. Então, esse é o assunto aqui. E agora, então, ele vai citar Abraão. Certo. Porque citou Abraão para Gálatas, para judeu, citou Abraão. Resolveu. Citou Abraão. Abraão é fonte primária. Fonte primária. Fonte primária. Você citou Abraão. Ele falou, é o caso de Abraão. Certo. No verso 6. Que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Olha, então vejam bem, isso aqui é bem interessante. Porque Abraão está no Antigo Testamento. Sim. E as pessoas acham que a graça não estava presente no Antigo Testamento. A própria aliança de Deus com Abraão é a aliança da graça. Sim. E Abraão se apropriava dela da mesma maneira que nós nos apropriamos hoje, pela fé. Pela fé. Por que é a aliança da graça com Abraão? Porque Abraão é chamado, sai da tua casa, da tua parentela, vou fazer de você uma grande nação, né? Te abençoarei, etc. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão ainda não era ainda circuncidado. Não tinha mérito nenhum. Quando Deus chamou. Na verdade, quando Deus chamou Abraão era de uma família pagã. Tinha mérito. Não tinha mérito nenhum, era de uma família pagã, que tinham outros deuses, inclusive. Isso. Deus, ele se apresenta para Abraão. Abraão está conhecendo Deus, não pensa que ele já sabia. Abraão já tinha uma ideia de um Deus criador. Não, ele tinha ideia de outras coisas na família dele. Quando Deus aparece para ele está convertendo Abraão. Trazendo Abraão. No processo. Está num processo. Tanto que Abraão dá demonstração disso com suas obras depois, que você falou que tem um lugar. Sim. No final, quando ele vai entregar o seu filho Isaac. Mas aqui é o começo do ministério dele. Mas ele já cria ali. Já. É outra história. Isso. É outro processo. O chamado aqui, quando Deus chama Abraão e fala assim, no começo do ministério, fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
através de você, Abraão, pelo que eu vou fazer na sua vida e com a sua família, eu vou abençoar salvar o mundo inteiro. Porque dá origem à nação de Deus. Se isso não for graça, eu não sei mais o que é. Então, quando ele falar isso, não tem circuncisão, não tem nada. Não tem No nada. começo. Inclusive, as pessoas que ele quer salvar, elas também não têm mérito nenhum. Não tem mérito. Ele já está falando só assim, ó, eu escolhi você por meio de você salvar os outros. Tanto que Deus já chama dizendo assim, vai demorar 430 anos. É. Por quê? Porque eles estão tudo bagunçados. Os amorreus, os heteus, é o povo que eu quero salvar. Mas eu quero salvar eles também, então eu vou dar um tempo para eles. Então vai demorar. Exato. Então, enquanto isso, seus É netos graça e bisnetos atrás de graça. ficarão escravos. Exato, até no Antigo Testamento. Tudo é graça, sempre graça. Sempre. 7, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Que é o que eu estou dizendo. Ele já avisou já que os gentios iam chegar em algum momento do processo. Então assim, ó, quem vai ser salvo? Quem vai ser abençoado? O pessoal que era judeu falava que quem vai ser salvo, vai ser abençoado, são os filhos de Abraão. Porque eu pratico as obras da lei de Abraão, Isso. de Deus. Exatamente. O gentio não. O gentio, Eu cumpro. Gentio. Amorreu, não. Gentio. Os assírios, esse povo, de jeito nenhum. Então quem vai ser salvo? Nós aqui que guardamos a lei. Só. Aí vem Paulo e lembra. Não, eu queria lembrar Eu vocês. quero vocês lembrar lá do começo. Eu gente. quero lembrar é lá vocês. da fundamento de tudo que existe aqui de religião judaica. Que os filhos de Abraão, eles não são os filhos da circuncisão só. Eles são os filhos da fé. Porque Deus já tinha avisado para ele que era por meio dele que todo mundo seria salvo. Diego, olha isso. Então, os filhos de Abraão não é Isaac, Jacó, as 12 tribos. Os circuncidadinhos ali. Embora sejam. Sim. Ele está dizendo, o Abraão são Ele todos os transforma, povos. ele são outros transforma povos. os filhos de Abraão num outro termo. Isso. Tem os filhos genéticos, né? Mas ele está falando assim, não, os filhos de Abraão, que são aqueles que estão recebendo a bênção de ser salvos, não são só os genéticos, são todos aqueles que estão sendo abençoados por aquilo que Abraão começou. Por aquilo que Abraão começou. Sendo que Deus já tinha dito lá no comecinho. Então são os filhos da fé. Que a bênção de Abraão são filhos da fé, não são filhos que são ali da linhagem. Você é da linhagem, Júnior? Da linhagem física, não. Você não é da linhagem física de Abraão? Não sou, não. Não? Físico, não sou descendente Mas de Abraão. você é filho de Abraão, nesse caso aí? Sou filho de Abraão. Você é filho de Abraão por quê se você não é da linhagem? Porque pela fé. Pela fé, porque ele creu. Então, quando a gente crê em Cristo, nós passamos a ser pai dessa família. Filhos de Abraão. E eu entro na família não pelo que eu faço, porque eu me circuncidei, não porque eu sigo a vida que o judeu segue. Não é por causa disso. Inclusive tem gente que acha que sabatista, que adventista é judaizante, né? Não tem nada a ver. Nós só estamos guardando o sábado que a gente entende que ainda está valendo. Porque aqui também era da graça e tal, outro assunto. É outro assunto, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que, Júnior, que eu não preciso dessas coisas? Porque não é por aí que eu me aproprio pela fé. Somente pela fé. E lá eles passaram a achar que se apropriava pela linhagem genética. Você tinha que ser filho mesmo. Tinha até um problema que muita gente convertida ao cristianismo estava querendo se circuncidar. Para poder... tá valendo mesmo, agora eu tô dentro. mesmo. Opa, tô dentro. Isso, exatamente. E aí Paulo veio e falou, ô insensatos, Falou aqui. vocês não foram salvos pela fé? Vocês não estão entendendo? Aí agora vocês vão querer circuncidar para resolver o problema? O Espírito não veio até vocês pela fé? Deus está fazendo milagres aí para vocês? Vocês não passaram por tudo isso? Não é pela fé que vocês passaram por tudo isso e sobreviveram? Então aí, período de perseguição, etc. Sim. Olha o verso 9. Agora vamos voltar para trás aqui, voltar para trás bem redundante mesmo, entendeu? Voltar para trás. Olha o verso 9. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Com o crente Abraão. O crente Abraão. Por que chama ele de crente Abraão? Olha que bonito. Porque ele creu. Muito legal, né? O crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela Fé. fé. Vamos esclarecer agora esse Vamos verso. esclarecer. Acho que agora já deu para começar a entender. Deu para começar a entender. Ele está falando assim, ó, porque ninguém é justificado pela lei. Então, se você guarda a lei para ser justificado, você está perdido. Não dá.
Não dá. Não funciona. Não funciona. Ah, então por que então eu não preciso guardar o sábado? Ah, então eu não preciso não matar, não roubar? Então eu não preciso honrar meu pai e minha mãe? Para ser salvo, não. Ah, não? Para ser salvo, não. Não? Não. Olha. E agora? Agora eu pergunto para você uma coisa. Se você foi salvo por Cristo Jesus e Ele pede para você não só honrar teu pai e tua mãe, não matar, não roubar, não só guardar o sábado, não só não mentir, não só não ter outros deuses, como também perdoar, amar, ajudar o próximo. E todas essas coisas que Deus nos pede, depois que Ele me salvou, eu não vou fazer elas, então eu vou ficar rebeldão? Ah, eu não preciso disso. Não quero mais fazer nada. Entendeu? Então não, Paulo não está, nem nós, arrancando fora da realidade que existe um lugar onde se encaixam todas as coisas que Deus nos pediu. Mas lembre-se, Deus nos pediu para fazermos essas coisas não porque vamos ser salvos por elas, mas por amor. João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a gente guarda o mandamento já por amor a Deus. A gente ama a Deus por quê? Porque Ele nos salvou. Porque Ele nos salvou. Então isso é um processo que vem depois. E ele não pode virar o processo em si mesmo. Se depois que eu fui salvo, eu começo a fazer a lei, não porque eu amo a Cristo, mas porque eu acho que eu tenho que fazer isso para garantir minha salvação, para o meu lugar no céu estar garantido, porque Deus gosta de mim, eu voltei para trás. Sim. Esse é o problema dos Gálatas. Esse é o problema. Se eu acho que agora eu tenho que circuncidar, porque agora eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou ser salvo, eu estou com o problema dos Gálatas. E Paulo está me chamando de insensato. Ok. O que a gente está dizendo aqui, e é o que Paulo quer dizer, é o seguinte: nós fazemos essas coisas por efeito, por resultado, e não para conquistar essa salvação. Não porque eu preciso fazer, não porque eu tenho que fazer. Não é obrigação de fazer, não é uma regra, não está Deus lá olhando e anotando para ver se você faz mesmo. Ele quer saber se você ama Ele. Entendi, claro. É isso, que vai sair natural. Então, se você acha que pela lei, guardar a lei, você vai ser salvo, você vai se dar bem mal, Paulo fala. Porque ninguém consegue guardar a lei. Ninguém. Ele fala isso. Para você ser salvo pela lei, você tem que fazer tudo certinho. Ninguém consegue fazer tudo certinho. Então, não vai dar certo. É por isso que o justo vive pela fé, como Abraão viveu. Como Abraão viveu. Pela fé. Em Cristo. Em Cristo. Porque Cristo pagou o preço do pecado. Só um parênteses aqui. Quando fala que quem está na lei está na maldição, Certo. um outro grupo vai dizer assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Guarda a lei e está amaldiçoado. Quem é exatamente? Na verdade, aqui, e um outro parênteses também que eu faço. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. É. Ele está dizendo que a maldição é o fato, como a gente está preso no pecado, eu não consigo acertar. E a lei tinha, a lei de Moisés, além dos 10 mandamentos, tinha as punições. Certo. As punições. Deus teve que escrever punição, Diego. E depois ele vai dizer isso para frente, no mesmo capítulo aqui, porque o povo era duro de entender. Então Deus teve que escrever as punições ali. Então, Paulo está falando assim, ó, vocês querem pegar as punições e fazer dessas punições o meio de salvação? Isso aqui é a punição que eu coloquei para ver se vocês olhavam para mim. Sim. Né? Para Cristo, Deus falando, né? E um outro parênteses, como está escrito a expressão livro da lei aqui, agora é doméstica nosso Livro da lei, legal. livro da lei. Aqui, livro da lei, você que é adventista tem a tendência intuitiva de achar que aqui tudo está falando de lei cerimonial. Então, para resolver isso aqui em Gálatas, porque logo ali na frente, se você continuar lendo Gálatas, a lei vai servir de aio para levar até Cristo, não é? Vamos resolver aqui, porque você citou 10 mandamentos e citou circuncisão. Você está fazendo tudo misturado. Você não está fazendo separação entre Misturei de propósito. moral e cerimonial, né? Isso. Moral e cerimonial, tudo junto. Então, eu estou perguntando, por que você não está fazendo separação? Por quê? Se aqui está escrito o livro da lei. Então. Se a lei dos 10 mandamentos está na pedra e a cerimonial está no livro. Então é isso. Por que você não está fazendo essa separação? Não estou fazendo porque não é. Não estou fazendo porque eu vou ler um texto aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 31. Ellen White escreveu. Ok. Perguntaram-me acerca da lei em Gálatas. Esse assunto aqui. Que lei é o aio que nos deve levar a Cristo? Porque é dessa lei que está falando aqui. Só continuar o capítulo. Respondo, 2 pontos, diz ela. Tanto o código cerimonial como o moral dos 10 mandamentos. Está aqui.
Fecha aspas. Então por isso que você está falando dos dois. Sim. Você está misturando. Porque aqui em Gálatas ele está falando, a questão em si não é o que a lei é, mas o que a gente está fazendo dela. Não é instrumental aqui qual lei que é certa. Por isso que eu falei, não é um estudo bíblico que se tem que guardar lei, se não tem que guardar lei. Não é. Não é disso que está falando aqui. Está dizendo assim, você não pode achar que o que você faz traz mérito para a sua salvação. Exatamente. Achar isso Do mesmo modo como pessoas que não frequentam igrejas, elas dizem assim, eu não frequento igreja porque eu não preciso, porque eu não mato, não roubo, eu não faço nada errado. Ah, e tem gente na sua igreja que está lá, mas fulano de tal diz que é crente, mas faz isso, faz aquilo. Fulano de tal diz que é crente, mas faz outra coisa ali. Então, Deus está falando com todo mundo aqui. E se você faz esse tipo de pensamento, e diz assim, eu não vou para a igreja porque olha só como é que está esse povo da igreja, tudo bagunçado, eu não faço essas coisas. Na hora que você fala assim, eu não faço essas coisas, você evocou mérito sobre evocou você. mérito, evocou. E aí você pode não estar na igreja. Você sofre aqui a condenação de Paulo sobre os Gálatas. E só mais um detalhe sobre essa A repreensão de Paulo aqui. É verdade. Só mais um detalhe sobre essa maldição, Júnior. Por que a gente não consegue guardar a lei? Porque está na nossa carne, na natureza. Está na nossa carne, está na nossa natureza. Essa maldição não me deixa acertar, não me deixa fazer a coisa certa. Então, se eu estou tentando fazer a coisa certa e eu tenho um negócio que não me deixa fazer essa coisa certa, que é essa maldição que está em mim, então eu estou vivendo na maldição, na maldição da lei. Eu preciso de um Salvador fora de mim. Eu preciso de um Salvador fora de mim. E aí Deus provê esse Salvador fora de mim. E eu vejo ele pendurado na cruz. E eu aceito a salvação que ele me dá, mas eu volto para procurar a maldição da lei. Olha aqui, você que está aí. A fé pregada pelos protestantes, pela reforma, a justificação pela fé, é algo bem maior do que a gente imagina. Paulo olha para mim e para você e fala assim, você precisa crer em Cristo. E viver por essa crença. Faça isso primeiro, que você vai sentir o verdadeiro amor da religião e a alegria de ser salvo por esse evangelho. É natural do ser humano querer se relacionar com tudo e todos na base do mérito. Na religião não é diferente. Queremos ser recompensados pelas obras. Em Gálatas, Paulo explica que Deus não considera a nossa obediência à lei como fator de salvação. A fé na morte de Cristo é o único meio para ser salvo. A salvação, portanto, não pertence a uma igreja ou ao cumprimento de um código moral. Quem crê em Jesus, assim como Abraão, é considerado justo.